Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso amado Evangelho, para a nossa evangelização do nosso canal. E agradecendo a Deus, a Jesus, os bons espíritos, mentores espirituais da casa e toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos dá a intuição, a perseverança de poder fazer esse Evangelho com amor no limite do nosso conhecimento, Aprendendo todos nós juntos para que a gente possa passar o nosso conhecimento da doutrina espírita que nos abre um véu de respostas para a vida, de situações de lei de causa e efeito que somente a doutrina espírita pode nos dar, E aceitar aquilo que não podemos mudar e continuar vibrando para o nosso planeta Terra, que vai passar dessa transição planetária para um planeta de regeneração. E isso faz parte, tudo isso que nós estamos vendo. Mas cabe a nós orar e vigiar e vibrar para que a paz reine agora e sempre no nosso planeta, Então, através dessa infinita misericórdia, da gratidão, pedir aos bons espíritos que nos assistem, que possam ajudar e amparar na nossa leitura dos livros dos espíritos. Estamos fazendo questões, aos poucos, tentando entender, conhecer a doutrina espírita. E aqueles que tiverem dúvidas, que busquem também nos livros para poder tirar as dúvidas e compartilhar conosco também, para que a gente possa também ajudar naquilo que estamos em aprendizado, Então, gratidão, meus irmãos, que Deus, as equipes médicas, espirituais, todas nos ajude. E a nossa leitura de hoje é do capítulo falando sobre os espíritos, E a nossa irmãzinha falou da escala de espíritos. A escala de espíritos agora começa com a terceira ordem, que começa dos espíritos imperfeitos. Aí vocês vão falar, mas por que começa logo com os espíritos imperfeitos? Porque Kardec nos descortina que a gente vai aprendendo do mal para o bem, Que todo mal gera um bem. Então precisamos desse entendimento para evoluir. Terceira ordem de espíritos imperfeitos. A questão é 101. Caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm intuição de Deus, mas não compreendem. Não são todos essencialmente maus. Em alguns há mais em reflexão de inconsequência e de malícia do que a verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem fazem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se ao mal. Ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar maldade à malícia à inteligência, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, essas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espíritas são limitados, dos espíritos são ilimitados, e pouco se sabe e se confunde com as ideias e os preconceitos corpóreos. Não podem nos dar senão noções falsas e incompletas, porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação de grandes verdades ensinada pelos espíritos superiores. Seu caráter revela sua linguagem. Todo espírito que suas comunicações revelam mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos sugere provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e isso para eles é um tormento, e incessantemente porque exprimem todas as angústias, a inveja e os ciúmes que podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão frequentemente é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente todos os males que suportam e que fizeram os outros suportarem, e como sofrem por longo tempo, creem sempre sofrer, e Deus para puni-los para que eles creiam assim.
Então, nossos irmãozinhos, aqui falou da terceira ordem de espíritos, né, na questão 101, que são todos os espíritos presos às más paixões, a rancores, a raiva, a mágoa, sentimentos, né, que eles não se permitem evoluir, que eles comprazem no mal por ignorância, não porque todos os espíritos são maus. Eles nos intuem, pode ser às vezes no mal, às vezes a gente briga com alguém, né, sente aquela agonia, né, aí a gente pede a Deus, a Jesus, na sua infinita misericórdia, né, para que nos ajude a tirar esse pensamento ruim de nós, né, e que a gente possa evoluir, né, não ter esses sentimentos contrários ao amor de Deus, à perseverança e tudo aquilo que nos faz levar para o lado do ódio, da vingança, do inveja, dos ciúmes, são espíritos imperfeitos, que faz com que gera em nós essa insegurança e desejo mal, queira fazer o mal. E nós, caminhando, precisamos tirar essa aresta de mágoa, de sentimentos, para evoluir, para que a gente faça desses espíritos imperfeitos que se nos assediam, a evoluírem junto a nós, né? Aí ele vem falar também da 10ª, que podem se dividir em 5 classes principais, né? Que ele fala, além da terceira ordem, que é o espíritos imperfeito, ele vai falar na questão 102 da 10ª classe, dos espíritos impuros. São inclinados a fazer o mal e fazem dele objeto de preocupações. Como espíritos dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram das formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para crerem em suas sugestões, a fim de prejudicá-los e satisfazerem poder retardar o seu progresso e fazer-o sucumbir nas provas que passam. E podem ser reconhecidos em suas manifestações, sua linguagem, trivialidade grosseira das expressões. Os espíritos, como os homens, é sempre um indício de inferioridade moral, sendo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar, falando de maneira sensata, não pode sustentar por muito tempo o seu papel, e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos maus. Quando estão encarnados, os seres que a eles se animam são inclinados a todos os vícios que engredam as paixões vis e degradantes, e a sensualidade, a crueldade, os embustes, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazer e, muito frequente, sem motivos, escolhendo suas vítimas, por ódio que têm ao bem. Quase sempre entre pessoas honestas. São flagelos da humanidade. Qualquer que haja a categoria social que pertença, o verniz da civilização não livra o opróbrio da sua ignomia. Então, olha como ele fala dos espíritos impuros, né? Junto com a terceira ordem, que são os espíritos que, sabe, eles querem só desejar o mal, independente que não tenha nada contra a gente. Eles se assedeiam a nós vamos dizer, a gente estiver numa rodinha de amigos, a gente começa a brincar, começa a falar algumas coisas, algumas besteiras, e às vezes a gente não percebe que naquele momento algum espírito pode nos intuir a maledicência, a maldade, por falta de vigilância mesmo, que a gente acaba brincando sem querer e abre uma portinha aí para esses espíritos da terceira ordem se aproximar de nós. E às vezes a gente começa a brincar e percebe, mas é só brincadeira. Eu falei por falar, mas a gente não entende que ali teve uma falange espiritual nos rodeando e nos perseverando para ver se a gente cai no mal ou se a gente abre o nosso canal para o bem. Então, nós temos os protetores nossos que nos intuem como menos, olha, isso não é bom. Eles estão sempre a nos intuir na observância das intuições, das palavras, né, dirigidas, porque ele fala que a nossa palavra também nos diz o que somos, né? A nossa conduta, né? Qual o nosso caráter para poder estar
falando de espíritos imperfeitos, se nós também ainda não somos perfeitos, mas garanto que estamos numa caminhada já de uma evolução, porque temos muito entendimento. Então, que nós temos que atentar nessa ordem de espíritos que nos intui as coisas erradas, observar e fechar esse canal. Nós estamos vendo acontecer isso lá na Rússia, a intuição dos espíritos imperfeitos da terceira ordem, que é a mais baixa, a mais chula, que eles não querem, não é que eles... Todos vão se regenerar, mas eles ainda se acompanham a essas falanges, essas pessoas que têm a indução ao mal, ao poder, à ganância, à vaidade. Isso dá para a gente explicar bem nessa terceira ordem. Como está intuído aquele presidente daquele país a degenerar o mal para o planeta. Como ele está sendo manipulado por energias densas e falanges pesadas. Aí a gente pode ver a categoria, né? Temos a lei de causa e efeito, eu sei. Mas a gente pode entender isso como falta de vigilância deles para evoluir e não deixar que esse mal abata, que os espíritos imperfeitos cheguem nessa ordem. Então os espíritos impuros faz tudo de mal que a gente puder, entre vício, droga, prostituição, maldade, né? Tudo isso ele nos intui. Então cabe a nós saber observar eles próximos de nós. Aí ele vem na questão 103, que fala que o nome da classe é de espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo e respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando e induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos, duendes, diabretes, trasgo, e então, sobre a dependência desses espíritos superiores, que frequentemente impregnam, como fazem com nossos servidores, nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem algumas vezes espiritual e engraçada, mas que, quase sempre, sem conteúdo. Compreendam o defeito e o ridículo dos humanos, exprimindo-os em tiradas mordazas e sátiras. Se usam esse nome suposto, é por mais malícia do que por maldade. Então ele fala dos espíritos levianos, que são os espíritos brincalhões e inconsequentes, né? Ele até falou de gnomos, duendes, né? Que às vezes a gente vê nos desenhos, eles brincam, eles mostram, eles são alegres, são brincalhões, mas às vezes tem um fundo de maldade, pela ignorância deles mesmo como espíritos, de não entender a maldade. Né? Leva para brincadeira, para zombaria, é isso aí. E os espíritos zombeteiros são assim, leva nós à brincadeira e a falta até de respeito, de interpretar que uma brincadeira a gente ofende alguém, que uma brincadeira a gente pode estar maldizendo alguém, a gente está descontentando a Deus, a Jesus, a espiritualidade, os espíritos superiores que querem estar junto conosco para evoluir. Então a gente tem que estar muito em vigília, gente, porque as falanges de espíritos são de tantas ordens, tanto da mais alta como das piores. Eles podem nos espreitar e fazer com que a gente entre nessa decadência. Então eles estão classificando, né, os espíritos por isso, de impuros, levianos, e aí tem os espíritos pseudo-sábios, espíritos pseudo-sábios, que diz que sabe tudo, né? Que eles querem enganar as pessoas nessa terceira ordem. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabe, tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. A sua linguagem tem um caráter sério e pode iludir sobre a capacidade da sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades sobre o lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja, a obstinação, das quais não puderam se despir. Então eles falam dos espíritos pseudo-sábios, que eles querem saber tudo, que eles têm uma evolução, sim, que às vezes a pessoa é inteligente, e às vezes ela é até possuída por esses espíritos. Eu sei, eu faço e aconteço. Mas o orgulho, a vaidade, o conhecimento, a pessoa se torna uma pessoa tão chata que às vezes a gente nem percebe, mas
ali tem uns espíritos que estão intuindo essa pessoa. Por mais que ela seja inteligente, por mais que ela entenda o que ela está falando, está descortinando sobre aquilo que ela fala, no trabalho, na empresa, onde for, ela pode estar sendo sugerida por um espírito assim de maldade, de orgulho mesmo, que conheceu muitas coisas na vida e às vezes fica induzindo ao mal. Né? Não, você sabe tudo e não escuta o que o outro tem para falar. Não se permite a receber uma crítica para que o outro possa ajudar. Então, olha como os espíritos manipulam tanto a nossa humanidade, né? Aí vem na questão 105, os espíritos neutros. Não são nem muitos bons para fazerem o bem e nem muito mal para fazerem o mal, inclinado tanto para um lado como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, cujas alegrias são grosseiras e não tem mais. Então, ele fala dessa classe de espíritos, né, que eu fui falando, até acabei de pulando, falando da 10ª, aí veio da 9ª classe, né, que a 10ª classe é dos espíritos impuros, a 9ª classe dos espíritos leviano, a 8ª classe dos espíritos pseudo-sábio e essa 7ª classe dos espíritos neutros. Não faz bem nem faz mal, mas ficam lá vegetando, desfrutando do prazer, das coisas que a vida pode dar, do plano espiritual e da gente, sugando energia, ectoplasma nosso, tudo, para eles poderem ficar bem com eles mesmos. E nós ficamos assim, não faz bem, não faz mal, não ajuda ninguém, não faz nada, como tem pessoas que falam, nossa, aquela pessoa é tão inteligente, mas ela não faz nada, só fica naquela vidinha. Então, são espíritos neutros, ficam lá naquela vida de conformismo, de tá bom para ela do jeito que tá. E esses espíritos com prazo de estar próximos, sim, porque eles também não querem evoluir, querem ficar do jeito que estão. Aí vamos falar da 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distintas pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer às classes da 3ª ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meios de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancada, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos e agitação no ar e etc. Parecem ser, mais do que os outros, agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações sobre o elemento do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros e nas suas entranhas da terra. Reconhece-se esses fenômenos e não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem o caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas espíritos elevados os deixam em geral como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem desses espíritos como os seus auxiliares. Então aqui a gente falou da 6ª classe dos espíritos batedores e perturbadores. Por que a espiritualidade deixa que esses espíritos às vezes atuem, como ele explicou aqui? Tem os espíritos superiores que veem essa situação desses espíritos e às vezes precisa manifestar dessa forma, batendo, mostrando. A gente vê que Kardec estudou sobre esses espíritos e precisou, viu as mesas girantes, né? Viu os batimentos nas mesas, teve os espíritos de manifestações físicas que mostrou, né, atuando sobre a matéria física, de apego, para provar que eles estavam lá presentes, né? Hoje a gente consegue, com nossa evolução espiritual, que a gente não precisa dessa 3ª ordem, dessa 6ª classe de espíritos perturbadores, que a gente tem que ajudar eles na evolução do entendimento, que a gente não precisa, principalmente na casa espírita. Eles podem se manifestar no médium e começar a bater, começar a falar grosso, começar a intimidar a gente que é doutrinador, e a gente tenta, num diálogo fraterno, levar eles para um
plano de evolução. A espiritualidade deixa-se a chegar dessa forma porque ele ainda é muito impuro, imperfeito, ele ainda não tem essa condição, ele está animalizado, está materializado, então ele vem com sentimentos pesados, bruscos, do apego que ele tinha sobre a matéria física, como fala aqui, né? Então nós temos que entender que cada espírito em sua evolução, ele manifesta de forma gradual conforme o conhecimento, e cada um se aposta de nós conforme a nossa lei de afinidades, de comportamento, de atitudes, de moral, de caráter. Nós sabemos quais espíritos podem nos acompanhar. Então, essa terceira ordem nos falou dos espíritos, né, imperfeitos, que nós também fazemos parte dessa categoria, principalmente nós, aqui da Terra. Ele está falando da lei dos espíritos, né, agora, né? E nós falando dos espíritos, eles atuam sobre nós aqui na Terra. Então, como ele fala desses espíritos impuros, também vai ter a segunda ordem, que vai vir falar dos bons espíritos. Qual o comportamento, como eles são, que isso vai ficar para o nosso irmãozinho Israel fazer, né? Então, para segunda-feira, esse tema. Então, nós temos que agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, de nos ajudar, que através do livro dos espíritos, nós encontramos as respostas, para que a gente possa realmente estar falando com certeza daquilo que a gente está aplicando no trabalho espiritual. E o livro dos espíritos nos ajuda muito a entender as formas de atuação dos espíritos sobre as pessoas, mas principalmente da conduta moral de cada um. Como diz aquele ditado, me fale com quem antes, eu direi quem tu és, né? Então vamos orar, vamos vigiar e procurar sempre a assistência dos bons espíritos, que se nós elevarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, temos nossas provas, desafios, sofrimentos a passar, sim, mas nada disso vai nos tornar imperfeito, vai nos fazer com que nós aprendemos com todo esse sofrimento, na lei de causa e efeito, aprender a ser bom, a procurar se melhorar. Então cabe a nós agradecer a Deus por esse conhecimento junto à espiritualidade amiga e agradecer do fundo do coração, meus irmãos. E o que eu passo é o que eu aprendo, é o que eu tento compreender e tentar da melhor forma possível descortinar junto a vocês. Gratidão, que Deus, que Jesus seja louvado e através dessa infinita misericórdia, do amor de Deus, do amor de Jesus, da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais da nossa casa espírita, abrir esse canal de vibração junto às correntes socorristas, para que possa amparar e socorrer esses irmãozinhos que estão perdidos aí, vagando pelo espaço, para que a espiritualidade socorrista ampare e recolha na dimensão maior, de um plano superior, um plano de Maria Santíssima que acolhe esses espíritos, as equipes médicas que possam levar o conforto e o remédio espiritual que vem da mão de Deus, de Jesus, para que todos nós possamos receber aquilo que merecemos conforme a nossa fé e o nosso merecimento. E enfim, meus irmãos, a equipe dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, que são espíritos da ordem de perfeição, que estão aí para trabalhar junto a nós, para ajudar a evoluir, a serenar e acalmar, para que possamos evoluir junto a Deus, a Jesus, junto a esses espíritos que ainda não aceitam o bem, para que eles possam receber a paz, a luz, a evolução e o conhecimento na espiritualidade maior. Já que estamos falando de espíritos, nós somos espíritos encarnados, mas os espíritos da ordem da imperfeição que nos acompanham, para que eles possam ser evoluídos, amparados, junto a toda a equipe desses irmãos que podem ajudar e aconselhar no plano maior. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos, a fluidificação das águas, para que a gente possa receber os remédios espirituais que vêm da mão de Deus, da mão de Jesus, conforme a nossa fé e o nosso merecimento. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade, nosso planeta Terra. E ousamos a dizer e a pedir: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre.
Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, o amor de Jesus esteja agora e sempre com todos nós e a nossa humanidade. Que assim seja. Uma bênção, uma paz. Que esse final de semana seja sempre abençoado como todos os dias da nossa vida. Gratidão e até uma próxima oportunidade, meus amados. Boa noite a todos.